alunos de Direito da PUC Minas têm maior aprovação na OAB. PUC Minas Virtual oferece o primeiro curso do país em auditoria odontológica e no estúdio um bate-papo sobre a escolaridade do eleitor brasileiro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Estudantes do curso de Direito da PUC Minas se destacam no Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Os alunos do campus Coração Eucarístico tiveram a maior aprovação entre as universidades particulares do estado. O índice de aprovação foi de 55,05%, o que corresponde à 7ª melhor colocação entre as 10 instituições de ensino superior de Minas Gerais, levando em consideração que as 6 primeiras eram públicas. Os alunos da Praça da Liberdade foram submetidos ao exame pela primeira vez e ficaram na 3ª posição entre as particulares. Parabéns a todos os aprovados. E a PUC Minas Virtual oferece a primeira pós-graduação Lato Sensu à distância em auditoria odontológica. O curso é o primeiro do país na modalidade e é direcionado a dentistas que atuam ou pretendem trabalhar como auditores odontológicos em instituições públicas e privadas do setor da saúde. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março no site www.virtual.pucminas.br. E será que os eleitores brasileiros sabem votar? Dados divulgados pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, subestimam a escolaridade da população. O jovem que pretende votar a partir dos 16 anos torna-se eleitor ainda cursando os primeiros anos do ensino médio ou superior. Outro fator interessante é o número de analfabetos no país. De acordo com o Censo 2010, existem mais de 14 milhões de analfabetos adultos, ou seja, 9% do eleitorado não concluíram os estudos. Afinal, qual é a escolaridade média dos brasileiros? Existem diferenças significativas entre o eleitorado masculino e feminino? Para responder estas e outras questões, eu recebo no estúdio o cientista político Malco Camargos, que é professor da PUC Minas. Malco, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, existem estatísticas que permitem a gente avaliar essa escolaridade do eleitorado brasileiro? O melhor lugar para se consultar o perfil do eleitor brasileiro é no TSE. Na própria página, no site do TSE, você consegue ter uma parte, né, um link chamado Estatística do Eleitorado, no qual ele coloca o eleitor por sexo, por idade, por escolaridade. Sexo e idade são estáticos, ou seja, uma vez que você nasceu no ano X, X anos depois você vai ter aquela idade e cada ano subsequente acrescenta um ano. E sexo você nunca muda. Porém, em escolaridade, as pessoas progridem ao longo da vida. Então, quem tem um título com 16 anos, 17 anos, está finalizando o 2º grau ou iniciando o curso superior, se está regular na escola. E quando ele tira o título, se ele não recadastrar, se ele não for ao cartório eleitoral novamente e recadastrar, colocar o novo fator, a nova escolaridade alcançada, o indicador vai ter sempre aquela do registro do primeiro voto. Ou seja, no TSE, a escolaridade do eleitor brasileiro é muito menor do que na prática, pois não pega os avanços que ele teve ao longo da vida. Então, não podemos pegar os dados do TSE e dizer que eles são absolutamente verdadeiros por causa dessa pequena falha, né? Aí a alternativa seria consultar o IBGE. O IBGE sim tem dados atualizados sobre quem são os analfabetos no Brasil. Porém, o analfabeto não é obrigado a tirar o título de eleitor. Então, há mais analfabetos do que analfabetos eleitores, porque vários deles optam por não participar do processo eleitoral. Então, nem o TSE, nem o IBGE trazem números confiáveis sobre quem é o eleitor brasileiro no que se refere à escolaridade. E com relação aos jovens, né? A gente viu aí que eles, né, começam a votar com 16 anos. Você acha que isso é um fator assim, de risco? Eles não estão preparados para votar ainda ou não? O que é a preparação para o exercício da cidadania? O que é a preparação para o exercício do voto? É no próprio exercício da cidadania que a gente aprimora a qualidade como eleitor. É na repetição de eleições, é usando a memória passada, relembrando de quem foi o voto da eleição anterior,
para a partir daí pensar o voto nesta eleição. E quanto mais cedo o jovem participar e quanto mais cedo ele participar e ter informação sobre política, melhor ele será cidadão e eleitor com o passar do tempo. Então, começar com 16 anos faz parte, o jovem 5 ou 16 anos sabe discerminar o que é bom, o que é ruim, o que é melhor para ele, para o país dele, para a casa dele. E com relação aos analfabetos, quais seriam as consequências da participação deles no processo eleitoral? É interessante sua pergunta, Adriana, porque é uma visão, né, uma certa visão desse país muito difundida, que a política do Brasil é ruim, e ela é ruim por causa dos analfabetos. Então, as pessoas com menos escolaridade, com menos informação, seriam menos aptas a separar quem é bom e quem é ruim para exercer o poder. Isso não é verdade. Nas democracias que os analfabetos participam antes, que começaram a participar há mais tempo, no Brasil começou recente, a partir da Carta de 88, a educação avançou muito. Por quê? As elites políticas são muito pragmáticas, produzem políticas públicas para aqueles que votam. Então, quanto mais pessoas que mais precisam de políticas públicas votarem, mais elas receberão políticas públicas, ou seja, os analfabetos participando recebem mais educação, recebendo mais educação, são capazes de separar cada vez mais bons e maus políticos. Agora, todo cidadão, com maior ou menor escolaridade, sabe separar aquilo que ele mais gosta daquilo que ele menos gosta, aquilo que faz bem, aquilo que faz mal. Todos acertam e todos erram. Doutores erram nas suas escolhas políticas, analfabetos também erram. Então, é um preconceito, né, da maior parte da população. Sem nenhuma dúvida, quando achar que a política é ruim, porque os analfabetos são. Como a gente viu, eles são apenas 9% e nem todos votam. Com 9% não se elege presidente da República, não se elege governador. Então, essas pessoas são eleitas pela maioria da população que tem escolaridade mais alta. A culpa não é dos analfabetos, a culpa é nossa, ao invés de avaliar de maneira simples, de maneira rasa, o que é bom e o que é ruim para a política. Esse ano a gente tem, né, eleições municipais. E assim, muitas vezes as pessoas não assistem o horário eleitoral gratuito. Como que você avalia esse horário eleitoral? Você acha, né, querendo ou não, é um meio legítimo, né, dos candidatos se apresentarem para os eleitores, mas muita gente muda de canal, não assiste. Como que você avalia, assim, esse comportamento da população? As pessoas acham que política é chato, de uma maneira geral. Falar sobre política as pessoas têm como uma coisa chata. O horário eleitoral gratuito ele traz a grande vantagem de fazer com que aqueles que assistem passem a conversar sobre política. E ao conversar sobre política, você se informa mais, e ao se informar mais, você é o melhor eleitor, você sabe separar de novo o que é o melhor e o que é pior, para, nesse caso, para a cidade. Então, assistir ao horário eleitoral tem um espaço de comédia algumas vezes, principalmente nos cargos proporcionais, agora tem vereador, então aparecem os candidatos muito caricatos, mas assistir o candidato para prefeito te faz discutir sobre a cidade. E quando você discute sobre algo que você está escolhendo, você escolhe melhor. É quase como comprar um presente de Natal. Quando você conversa com mais gente, você consegue acertar mais no seu presente. Então, o voto é assim, quanto mais você conversar, melhor é a qualidade do seu voto. Agora, é importante assistir não só ao eleitoral gratuito, mas também no jornal, buscar fontes na internet, nas múltiplas fontes que a comunicação permite hoje. Quanto mais o eleitor andar por elas, melhor ele se qualifica para decidir o seu voto. Entendi. E com relação ao brasileiro, na sua opinião particular, como cientista político, você acha que o brasileiro é uma pessoa que sabe votar, que tem consciência do que está fazendo, que busca, né, informações para votar ou não? Vota mais pelos personagens caricatos, faz isso de propósito? Como que você avalia? Com toda certeza, o brasileiro cada vez mais tem maior capacidade de separar aquilo que ele quer para ele mesmo. E várias vezes contra o que a mídia em geral está dizendo. O eleitor tem uma posição separada, independente do que diz a maioria da televisão, que é onde ele mais se informa. Então é muito interessante quando o cidadão se rebela e sozinho, no silêncio da sua casa, na conversa com os amigos, toma uma posição que às vezes é diferente do esperado. Então o brasileiro sabe sim discernir, sabe sim escolher e tem tido benefícios com isso. O Brasil não tem sido mal governado. Nós tivemos uma surpresa negativa com Collor, e depois o brasileiro quis Fernando Henrique, na época do real, escolheu a continuidade de Fernando Henrique para prosperar o real, na crise econômica optou para a troca pelo PT e tem escolhido o PT desde então. Então o brasileiro passou do PSDB para o PT, manteve a alternância de poder e tem feito a sua escolha com base na racionalidade, com base naquilo que ele mais quer para a cidade e para o país. Especificamente aqui em Belo Horizonte, a gente tem visto recentemente protestos da população
né, pedindo aí a questão do veto dos salários dos vereadores, eles foram às ruas, né, eles têm cobrado do nosso prefeito a questão da melhoria dos nossos espaços públicos. Você acha que esse tipo de movimentação popular chama outras pessoas a pensarem a política, a votar melhor? Você acha que isso é um processo que é de construção do conhecimento, né, para as pessoas votarem? A cidadania se faz com a participação, né? E a internet facilitou muito a participação. Assinar um abaixo-assinado, curtir algo no Facebook, enviar para os seus amigos um e-mail chamando para uma manifestação ou para um protesto, faz com que você dialogue com a sua rede sobre problemas da cidade. Então é muito interessante ver a discussão que tem sobre espaços públicos em Belo Horizonte, a ocupação da Praça da Estação. Esses eventos, todos multiplicados via internet, fazem com que o cidadão se aproxime da política e comece a escolher cada vez mais aquele que ele quer para que seja o futuro da cidade. E participando do futuro da cidade, sem dúvida nenhuma, ele muda os rumos, ele consegue discernir aqueles que estão mais adequados em relação ao que ele espera, daqueles que estão mais distantes do que ele espera. Esse ano nós vamos às urnas novamente, né? E assim, qual é a dica que você pode dar para os eleitores para fazer uma escolha saudável, né? Uma escolha bem pensada nos próximos candidatos? Digo para ele conversar, para ele informar sobre política, conversar nas festas, velório, na porta da igreja, conversar sobre um tema que é tão importante para a vida dele que às vezes passa ao largo no dia a dia do cidadão. Quanto mais ele conversar, mais ele vai se informar. Quanto mais ele se informar, melhor cidadão ele será. E aí também vai colaborar, né, para a democracia, né, para todo o processo político nosso. E por mais respeito da classe política em relação ao que ele espera. Tá certo, então, Malco. Muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço PUC. É um prazer estar aqui com você. E o Espaço PUC de hoje termina agora. Você pode participar do nosso programa mandando sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite. Acompanhe também as nossas redes sociais. Eu agradeço muito a sua companhia e te espero amanhã.